Boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiramente, queria dar as boas-vindas ao nosso novo projeto. É um sonho meu, da NanoGarden, em espalhar o conhecimento com os terrários. Então, eu acredito muito que os terrários entregam bem-estar, é uma terapia para mim. Então, vou começar contando como que foi a porta de entrada de quando comecei o meu primeiro contato com o terrário. Vamos lá. Eu sou Eiichi Yuri, fundador da NanoGarden. Acho que nem todos me conhecem, né? Mas eu fundei a NanoGarden há 6 anos atrás. Eu tenho 28 anos, eu sou natural do interior de São Paulo, de Pilar do Sul, e fiz agronomia, cursei agronomia no Paraná. Aí, nesse caminho, na conversa com um amigo meu na casa dele, tive meu primeiro contato com os 2 primeiros terrários da minha vida. Eu não sabia, não tinha ideia do que era. Mesmo eu sendo da área da agronomia, eu nunca tinha ouvido falar sobre terrário. Fiquei bem curioso, perguntei para ele e ele me explicou que era... a primeira dúvida que eu tive era, é vivo? Por que está fechado? E ele me explicou tudo e o terrário nada mais é que um mini ecossistema, né? Que ele acabou me explicando. Com isso, eu fiquei muito surpreso, me apaixonei, foi à primeira vista, assim, e fui atrás do conhecimento. Tive a reunião com ele, a primeira coisa que eu quis fazer foi comprar todos os insumos, tudo para montar meu primeiro terrário. Então, gerou essa curiosidade de colocar a mão na terra e montar o primeiro terrário. E também, pessoal, eu queria ver de vocês, de onde vocês são, para a gente se conhecendo melhor, porque, como eu falei, o projeto vai ser longo ainda, eu vou entrar em outras lives durante a semana, outros temas, então vai ser bem bacana essa jornada, essa nova jornada, que é espalhar o conhecimento com o terrário, eu mostrar o mundo do terrário para vocês, tá bom? Então, eu comecei com o terrário como hobby mesmo, e gostei muito do primeira experiência que eu tive. Lógico que meu primeiro terrário não foi o melhor terrário, mas a satisfação de conseguir montar o meu primeiro terrário foi muito bacana. Foi uma experiência de superação, de felicidade, de estar em contato com a natureza, trabalhar com plantas de uma forma totalmente diferente para mim, que foi numa época que eu tinha acabado de formar e não estava sabendo como lidar com a pós-formatura, né? E aí comecei vendendo os terrários e tal, foi bem bacana. Mas o que eu quero passar para você é a experiência de você mesmo montar seu próprio terrário. E queria ver com vocês se você já sabe o que é um terrário. Olha lá o pessoal de Brasília, bastante gente de Brasília aí entrando na live, bacana. Queria ver se tem um pessoal de outros estados. Eu comecei a NanoGarden também em Londrina, no Paraná, então se tem alguém em Londrina ouvindo a gente aí, que foi o nosso pontapé inicial. Bom, vou começar introduzindo agora o que é um terrário. Não sei se todo mundo sabe, mas terrário, do latim terrarium, significa terra em um receptáculo ou terra fechada. Ou seja, tem terra no recipiente. Aqui atrás temos uns terrários. Aqui outro, eu consigo mostrar para vocês também um terrário feito por mim também, que eles são fechados, a gente fecha ele para ele se sustentar, mas não é qualquer tipo de planta, qualquer tipo de recipiente que dá para colocar dentro do terrário. O terrário ele pode ser feito por diversos tipos de materiais, como, por exemplo, o mais comum são os vidros, e também tem os plásticos, PVC, acrílico. O cuidado que nós temos que ter para fazer um terrário é o quê? Saber se o recipiente libera alguma substância química, tudo mais. Então, o terrário a gente faz para criar um ecossistema favorável para as plantas, para as plantas sobreviverem, se autossustentarem. Por quê? O terrário, ele
ele se prospera sozinho. Então, as plantas crescem, se desenvolvem praticamente sozinho. E para quem que a gente faz um terrário, né? O terrário, para mim, foi muito para hobby, foi muito para diversão, para se divertir, e também eu tenho como hobby também fotografia. Então eu entregava muito minha fotografia dentro do terrário, era um modo de eu me expressar. Tanto que eu comecei fazendo terrários também para dar de presente. O presente também eu conseguia expressar o meu sentimento através do terrário para os meus amigos, para os meus familiares. E o terrário nada mais é que criar as condições ideais. E como que a gente consegue criar essas condições dentro do terrário? Primeiro, a gente vai criar um microclima, a gente vai simular o ambiente das plantas que gostam do ambiente do terrário, que é o quê? Um ambiente úmido, com bastante claridade, mas sem sol direto. Por quê? Batendo sol direto, o terrário vai cozinhar, vai torrar e vai acabar matando as plantas ali dentro. Então, a gente imagina, por exemplo, eu utilizo muito as briófitas, os musgos para executar o terrário. Os musgos, quais tipo de ambiente que ele gosta? Ele gosta daquele ambiente de cachoeira, névoa de água, um ambiente bem fresquinho e com muita umidade. Então, o terrário, a gente propõe esse ambiente dentro do terrário. Por isso que no terrário, os musgos vão muito bem em terrário. Que mais? Vamos lá. Tem muita dúvida também, né, gente, do terrário aberto e terrário fechado. Como eu falei, o significado do terrário é um recipiente que recebe terra, então ele pode ser aberto. O comum, muito comum, ter os terrários suculentas e cactos. São plantas que gostam desse ambiente. Aí o cuidado é fazer um terrário com ambiente simulando a origem dele. Então, com terrário e cacto, a gente vai trabalhar com substratos diferentes, com uma drenagem diferente, para que o terrário se autossustente, consiga sobreviver com o tempo. E o terrário fechado tem esse cuidado que é, como a gente utiliza muitos vidros, os vidros eles não têm furo, então ele tem que ter um processo, tem a técnica certinha, que nas outras lives eu vou explicar passo a passo de como montar um terrário também. E também queria comentar com vocês como que a história, né? Sempre é bacana a gente conhecer as histórias de como que surgiram os terrários. Os terrários, eles surgiram muito os primeiros relatos do terrário foi no século XIX, na era vitoriana, que naquela época estava acontecendo a Revolução Industrial e, com isso, a alta tecnologia. O pai do terrário é o Dr. Ward, é um médico cirurgião que ele tinha a paixão de analisar a borboleta, que foi como ele estava avaliando a metamorfose da borboleta em um recipiente, um terrário, né? O casulo dele estava ali dentro, e nessa avaliação ele começou a reparar o surgimento de raízes de plantas, as plantas estavam emergindo ali dentro. Então foi assim que teve o primeiro relato de plantas em vidro. E com esse fato curioso, o Dr. Ward, ele começou a estudar mais. Ele tem até um livro escrito por ele sobre os terrários. E lembrando, terrário não foi o nome que surgiu, né? O primeiro nome foi, por conta do Dr. Ward, foi Wardian Case. Aí ele desenvolveu o Wardian Case, que era o quê? Ele fechava com os vidros, colocava a terra, todo o processo ali dentro, colocava as plantas, e as plantas se desenvolviam muito bem. E na era vitoriana, ele foi muito utilizado, as realezas compraram essa ideia para
investir nos botânicos na migração, de explorar os continentes, explorar, conhecer novas plantas de outros continentes. Então, na época, antes do Dr. Ward criar o Ward Case, as plantas morriam muito nessa trajetória, que era do continente tropical, subtropical, levava para a Europa e morriam na trajetória. Por que morriam na trajetória? As plantas, eles coletavam, por exemplo, no Brasil, eles coletavam as plantas e acabavam, não tinham água doce, água potável, né, para que as plantas sobrevivessem. Então, o Wardian Case foi muito importante nessa época para quê? Transportar de uma região para outra. Então, eles coletavam as plantas, por exemplo, samambaias, orquídeas, que não é da região europeia, eles coletavam essas plantas e levavam dentro do Wardian Case, que são os terrários hoje, e lá ele se autossustentava. As plantas se autossustentavam ali dentro e chegavam muito bem para a Europa. E lá eles utilizavam muito para ornamentação também. E também eles aproveitavam pegar plantas medicinais, plantas aromáticas, temperos para a Europa. Então, olha a importância do terrário nessa época. Então, e com isso, as realezas começaram a ter plantas exóticas, plantas muito exóticas que é de outros países, para suas mansões, né, das realezas. A Peixe está perguntando aqui se era tipo uma mini estufa. Exatamente. É praticamente isso aqui. Eles são fechados, tem as plantas aqui dentro, eles colocavam o substrato, a terra aqui dentro, criavam condição especial, então eles molhavam, a primeira regra era muito importante, fechava, e aí sim eles sobreviviam, se autossustentavam. Então aqui ocorre a fotossíntese, ocorre evapotranspiração da planta, temos micro-organismo aqui dentro, bactérias, que na respiração ele libera CO2, a planta captura esse CO2 com a luz, faz a fotossíntese e entra em ciclo. A umidade bate aqui da respiração, volta para o solo e fica prosperando ali dentro sozinho, praticamente sozinho. Então, é assim que funciona o terrário. Então, por isso que deu muito certo nessa época. E a importância também de ter plantas, por exemplo, medicinais, né? Então, a tecnologia foi avançando muito. Como a Inglaterra estava com muito dinheiro, eles investiram muito em tecnologia e também em pesquisa. Então, o terrário se desenvolveu muito bem, cresceu muito bem nessa época. Mas, claro, que nessa época também não são quaisquer plantas que conseguem ir dentro do terrário. Então, por exemplo, se pegasse um cacto, colocasse água e fechasse ali dentro com excesso de água, ele ia morrer na trajetória. Então, eles estudaram muito nessa época quais plantas se adaptam ou não no terrário, no recipiente, né? E hoje nós sabemos que terrário, está bem claro que terrário praticamente são plantas de meia sombra, que não pode pegar sol direto, senão ele torra ali dentro, vai cozinhar a planta, e são plantas de umidade, eles gostam de muita umidade. Então são de clima tropical e subtropical, que é o que o Brasil é muito rico. O bioma do Brasil é praticamente isso, né? Então, a gente é muito privilegiado. Eu não tenho tanta dificuldade de achar plantas para eu executar meu terrário. Outra coisa bem bacana também é a curiosidade do terrário mais antigo do mundo. Não sei se vocês já ouviram falar do um engenheiro em inglês também, o David Latimer, que ele é um engenheiro apaixonado por botânica, pela jardinagem, e ele é conhecido, eu acho que vocês já viram ele em alguma reportagem, de ter um terrário de mais de
40 anos, 60 anos que ele tem, que se autossustenta, praticamente ele não mexe nesse terrário. Então, como que ocorreu essa curiosidade aí? Ele já sabendo da técnica do terrário, ele pegou uma vasilha de 37 litros, um vidro, né? Um vidro de 37 litros, plantou 4 sementes diferentes, plantas distintas. E nessa germinação, só germinou uma planta, que é a Tradescantia. Somente a Tradescantia, do gênero Tradescantia, que sobreviveu. E nisso deu tão bem, a planta ali dentro da Tradescantia se deu tão bem, que começou a se multiplicar, e ele está com um garrafão gigante, cheio de Tradescantia ali dentro. Ele molhou uma vez, fechou, e colocou ali embaixo da escada dele, do apartamento dele, e depois ele ficou analisando, né, o terrário, até que depois de 12 anos ele abriu o terrário para repor a umidade de novo. Repor a umidade, depois ele lacrou. Minto. Antes de ele só não colocou água, ele colocou água, colocou as bactérias, ele colocou mais fertilizante, mais comida para a planta, né? E aí lacrou. Nisso que ele lacrou, ele deixou hermeticamente fechado. Ou seja, não passava umidade, nem entrava umidade de fora. Ele criou um mini ecossistema totalmente exclusivo ali para aquela planta, para a Tradescantia. E ele começou a analisar de novo e ele nunca mais abriu. Nunca mais abriu até hoje. Passaram-se, desde o primeiro dia que ele montou o terrário, tem 61 anos esse ano, está fazendo 61 anos de terrário vivo. Então é um caso que prova que o terrário funciona, prova que ele se negligencia, que não são quaisquer tipo de plantas que dá para pôr no terrário. De 4 sementes, somente 3 terrários deram certo. E então é uma utilização muito legal. Hoje, com o tempo do Wardian Case, né, voltando um pouquinho do Wardian Case, o terrário ele deixou de fazer a função dele de transporte, de tecnologia de transporte, para que a planta não morresse, porque a tecnologia foi avançando em questão de transporte, logística. A logística foi mais rápida, começou a surgir avião, os carros, tudo mais. Então, ele ficou mais exclusivamente somente com ornamentação. A ornamentação hoje ele é muito utilizado e muita gente acha, como eu achava, né? Eu conheci o terrário no século XXI, mas há 2 séculos atrás já surgiram os terrários. Os terrários já tinha começado, já tinha essa técnica, né? Já existia essa técnica 2 séculos atrás. Por quê? Hoje é muito utilizada ornamentação, então, em arquitetura, muito utilizado também. Então, hoje é voltado praticamente para ornamentação. E quais tipos de terrários a gente conhece, né? Então, eu achava que terrário era só para plantas, mas não. Temos terrários também aí para répteis, para tartarugas, né? Que também é um terrário que ele está dentro de um recipiente, que a gente toma o cuidado de tentar reproduzir o microambiente ali dentro, exclusivamente para ele sobreviver, para ele crescer saudável. Então, também tem de formiga, também tem os terrários de formiga, que são aqueles terrários lá que dá para ver, né, o caminho, a casinha a trajetória da formiga ali, que é bem bacana também, que eu conheço. Se vocês souberem de outra aplicação em terrários também, vocês podem comentar aí, que eu vou dar uma olhadinha aí, bem bacana também. O que mais? Gente, o que vocês quiserem saber aí, mande perguntas aí também, que eu vou respondendo durante a live aí. Como é minha primeira live aí, estou um pouquinho ansioso, estou indo, voltando com as informações, até peço desculpas aí, mas eu vou melhorando aí, pode ter certeza que conteúdo a gente tem bastante.
Vamos lá. Vou ler algumas perguntas aqui. Vamos lá. Método aprendendo biologia. Está perguntando aqui se eu posso fazer um mix de cactos e outras culturas no mesmo terrário. Ou é melhor não misturar, deixar só cacto com cacto, só cacto com cacto. Eu vou fazer um amanhã, terrário amanhã, e vou te marcar. Não, bacana. Bom, vamos lá. Então, como eu disse, a gente tem que tomar esse cuidado de escolher as plantas certas. Por quê? Um terrário fechado é diferente de fazer um terrário aberto. Porque o fechado ele vai conservar muita umidade. E suculentas e cactos, eles não se dão bem em ambientes úmidos, né? Eu já vi que dá para fazer um terrário fechado com cacto. Só qual que é o cuidado? A quantidade, a umidade tem que ser muito precisa. Então, para quem está começando no mundo dos terrários, eu indico não fazer fechado, fazer o terrários abertos mesmo, que vai dar certo. O cuidado qual que é? O vidro ele não tem furo, então se você molhar demais, ele pode empoçar, apodrecer a raiz, então você tem que fazer uma camada de drenagem ali tudo, escolher um substrato certo, que você vai ter sucesso com o seu terrário. Que é o cacto e suculentas, eles gostam muito de sol, e pouca água. Você pode avaliar aqui suculentas, aquelas folhas gordinhas que eles armazenam águas ali. Então, se você olhar muito, vai acabar apodrecendo, vai acabar favorecendo doenças para os cactos. Então, essa é a minha dica para você. Faça mesmo o seu arranjo, mostre para nós aqui, que depois eu vou dar uma olhadinha com todo prazer. Vamos lá, outra perguntinha da Pete. Tem como colocar insetinhos dentro do terrário de plantas? Então, como eu expliquei, né, existem terrários de formigas, né, que é bem bacana, só que é um terrário exclusivamente para formigas. Agora, misturado com plantas, tem que tomar um cuidado que ela não seja uma praga, né? Porque se for praga, ela pode consumir as plantas ali dentro, acabar comendo as plantas e acabar matando as plantas. E também tem que tomar muito cuidado com o tipo de inseto, estudar como que é a reprodução desses insetos para que ele não infeste o seu terrário, que não dê alta população, né? Então tem que ter um controle, como o nosso planeta, né? Tem inimigos naturais, predadores naturais ali dentro. Se você colocar só formiga, ele vai se multiplicando, não vai ter nada na natureza que vá poder combater as formigas. Vamos lá, quais são os cuidados que preciso ter com o terrário? Então, vou falar os cuidados do terrário aberto e terrário fechado. Vou começar pelo fechado, que é, primeiro aqui, esse aqui é um terrário fechado, né, que eu fiz. O cuidado primeiro cuidado é cuidar no transporte. Por quê? Os terrários são montados, não tem nada colado aqui. Então, se eu virar o terrário, ele vai acabar desmanchando toda a paisagem que eu tenho aqui. Então, esse é o primeiro cuidado. O segundo cuidado é a questão de luminosidade. Qual o tipo de luz que a gente vai se adequar aqui no terrário? Como as plantas são de plantas subtropicais, tropicais, eles gostam de bastante umidade. Então, e não gostam de sol direto. Porque se você tacar o sol direto aqui, ele vai acabar cozinhando todas as plantas, vai acabar matando as plantas aqui dentro. Então, o cuidado é não virar, colocar num ambiente de luminosidade indireta, meia sombra ou até a luz artificial, no caso aqui dessas plantas aqui que estão aqui dentro, que são os musgos, eles vão bem. E cuidado na dosagem de água. Repetindo novamente, como ele não tem furo aqui embaixo, se empoçar aqui vai acabar afogando a planta. Aí vai transformar em aquário, não vai ser mais terrário, né? Então, os cuidados principais são esses. Agora, num terrário aberto, é esse mesmo cuidado de água e a iluminação também, que é diferente, totalmente diferente do terrário fechado, que são plantas que se adaptam, que gostam de uma boa claridade, de uma fonte de luz bem forte, como o sol, né? O sol direto.
Vamos ver mais algumas perguntas. Então, o Carlos perguntou se o sol precisa ser direto no terrário. Então, eu já acabei de responder essa dúvida, mas é uma dúvida bem comum mesmo. Não, cuidado, não deixe no sol direto. Você pode deixar na janela, sem sol direto, que a planta vai adorar, porque quanto mais claro, mais luz, mais fotossíntese ele vai executar, então ele vai ficar bem feliz ali. Aqui aí o Kiko está perguntando se vai ter aula online. Então a gente está pensando aqui, é um projeto bem bacana que a gente está executando, mas a princípio eu quero passar toda a experiência que eu tenho com o terrário. Eu quero passar toda o que eu sinto fazendo um terrário, né? Tanto que eu faço muito terrário para terapia, sair da minha rotina, me conectar. Não é sempre que eu consigo viajar para onde eu quero, para natureza, fazer uma trilha, uma cachoeira. Então é um modo mais fácil de eu me conectar com a natureza, fazendo os terrários. Então eu queria que vocês tivessem essa sensação de fazer o seu próprio terrário. Por isso que estou aqui passando para vocês o que eu passo em fazer o meu terrário. Mas é uma boa dúvida aí, eu acho que bem bacana isso, montar uma aula online, viu? Então, a Peixe está perguntando aqui também como que comecei a fazer terrários. Então, eu comecei a fazer terrários nesse sonho nessa angústia, né, de querer reproduzir um mini ecossistema, que foi quando eu conheci com meu amigo. E foi um momento da minha vida que eu estava ali me formando e vendo qual rumo profissional que ia tomar, tal. Eu estava querendo uma renda também e comecei a fazer os terrários e mostrar para meus amigos, para meus familiares. Foi quando eles começaram a me apoiar muito, me elogiar bastante, porque era uma coisa muito diferente. Então foi um momento que eu comecei a me empolgar mais com terrários, comecei a aplicar minha fotografia, uma foto que eu tirava numa cachoeira, já queria reproduzir ali dentro. Era um filme que eu assistia, que eu já queria reproduzir aquela cena do filme e fazer no terrário. Então, o terrário não é só um mini ecossistema. O terrário é você criar seu próprio conhecimento, sua própria imaginação. É uma só imaginação que você põe, sai do abstrato e vai para o físico, né? Isso é muito bacana do terrário. Vamos lá, mais uma pergunta. Acredito que fazer transporte para as outras cidades corre o risco de quebrar ou até mesmo virar. Se eu concordo? Bom, eu concordo. Quando eu entrego um terrário para alguém de presente, se é de outro estado, ou eu mesmo, eu saio de Brasília e vou para São Paulo visitar minha família, vou levar um terrário, eu levo com muito cuidado. Ou seja, é possível levar o terrário sim, mas tem que sempre tomar esse cuidado, esse zelo, porque os terrários são todos feitos, eu faço tudo na pinça, com hashi, então são montados, não são nada colados, então tem que tomar um cuidado. Por exemplo, eu sempre coloco plástico bolha no vidro para não chegar a quebrar. Eu sempre coloco ou isopor, papelão, o que eu tiver em casa, eu coloco. Então, para não ter o risco de bagunçar ou virar. Mas sim, é possível de levar, mas quem estiver levando tem que tomar esse cuidado extremo, porque não dá para levar por correio, não dá para despachar por correio, não dá para transportadora, ou pelo menos eu não consegui ainda. Não tive sucesso com essas opções. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Estão perguntando do curso. Eu também queria avisar vocês, né? Me apresentando um pouquinho melhor, eu acabei na ansiedade correndo aí. Acho que deve ter gente aí que não me conhece pela Nanogarden, que eu tenho uma empresa, e eu também executo alguns cursos presenciais, né? Que é a pergunta da Tati.
eu faço esses cursos presenciais também, mas isso aí você pode mandar direct, que a gente manda todas as informações certinho depois da live, só para não fugir muito do assunto aqui, que o mundo dos terrários, né? Olha lá, respondendo a pergunta do nosso colega lá, a Peti já falou aqui que vou com ela no avião, se eu não me engano, ela levou para Curitiba, ela, e chegou inteiro o terrário. Então, o principal mesmo é ter esse cuidado, ter esse zelo de levar o terrário. Meu nome eu me chamo Eiichi Yuri. Se você clicar no perfil na biografia da página aqui da Nanogarden, você vai ver lá meu nome, vai ter meu arroba lá, tudo certinho. E lembrando, gente, quem tiver dúvidas aí posterior, pode vir mandando mensagem para mim aí, que eu respondo aí com o tempo todas as perguntas. Deixa eu ver aqui se eu esqueci alguma coisa de falar para você, de passar para vocês. O mundo dos terrários. Gente, eu queria ver com vocês se vocês têm mais alguma dúvida aí. E queria também convidar já vocês, né? Da próxima live aí, vai ser na quarta-feira. Eu estou pensando com muito carinho qual o tema. Até queria ouvir de vocês qual o tema aí que seria legal para fazer uma live. Para fazer uma live para vocês aí. Para tirar todas as dúvidas de vocês. Que Terrário é um mundo, um universo muito gigante. Então, a próxima live, a Peixe está perguntando aqui, a próxima live vai ser vai ser na quarta-feira. Hoje é dia 11, 12, 13. Dia 13, no mesmo horário, às 20 horas, eu vou entrar com outro assunto aí relacionado a terrários também, que vai ser bem bacana. Então, eu vou entregar muito do que eu aprendi durante 6 anos para vocês. Então, esse é o meu intuito de fazer essas lives para vocês, né? De passar tudo que eu sinto mesmo. Hoje eu vivo só de terrário, né? Então, eu sou muito grato ao terrário e também para mim é uma terapia. Eu trabalho no que eu gosto, no que eu amo. Então, eu queria que vocês tivessem 10%, 1% aí do que eu sinto com os terrários. E, gente, eu tô aqui hoje na página da Nanogarden Terrários, mas para a live, assim, futuramente, eu acho que talvez já até a próxima live eu já vou fazer a live na nova página que a gente criou, só para ficar bem compactada ali, para não ficar tão disperso com a minha loja física, com as lives, com os cursos, com as informações que eu quero passar para vocês. Vai ser, a página é @Nanogarden Cursos, tá? Se alguém puder aí digitar aí para mim, só para todo mundo já ficar escrita, saber como que é a nossa página aí, @Nanogarden Cursos. Vamos lá, mais uma pergunta. Quais as principais espécies que você usa? Se eu faço terrários com flores. Então, eu evito executar terrários com flores. O único terrário que eu faço, ele é aberto hoje, com orquídeas. Orquídeas, como eu falei para vocês aí também, as realezas, né, no século XIX, eles transportavam orquídea no terrário, no Warden Case. Então, dá para fazer com flores. Tem que estudar, né, se são flores que não precisam de sol direto, como a orquídea Phalaenopsis, né? Ele não precisa de um sol direto, meia sombra, então, e também é de clima tropical. A orquídea se dá muito bem, por exemplo, embaixo de árvore, né? A gente vê aí nas ruas muitas orquídeas amarradas em árvore. Então, é esse clima que a gente tem que estudar para tentar reproduzir dentro do terrário. Então, muitas vezes, se você tiver um vidro grande para montar seu terrário, a orquídea vai muito bem. Mas se você
colocar num vidro muito limitado, a orquídea pode morrer com excesso de umidade, tá? Então tem que tomar esse cuidado. Que mais? Então eu faço sim os terrários com orquídea, só que muitas plantas, a maioria das plantas com flor não dá. A maioria são mesmo as folhagens, os musgos, samambaia. Eu tenho catalogado aí que eu tive experiência mais de 20 plantas que se dão bem em terrários, que é um papo para outro dia aí que eu vou poder passar aí quais as principais plantas que dão certo, quais as principais plantas que não dão certo, que eu já errei, que eu errei muito, né, gente? Então, eu já escolhi vidro errado, já quebrei muito vidro, já me cortei por comprar aqueles vidros muito fininhos. Então, tudo que eu já passei, que eu já sofri, assim, as dores que eu já passei, eu quero passar para vocês as minhas dores para vocês não passarem de novo, né? E ter o auge de conseguir terminar um terrário bem feito, tudo mais. Olha lá. E o Kiko perguntando se a live vai ficar gravada e disponível para depois. Sim, o Kiko, vai ficar sim. Vai ficar disponível para vocês nesse Instagram do Nanogarden Cursos. Não vai ser no Nanogarden Terrários, tá? Então, quem puder já migrando lá para não esquecer, porque vai estar salvo lá para vocês, tudo certinho. Todas as lives vão estar salvos para vocês lá. Então, são informações, eu acho que bem bacanas, são informações que, se eu tivesse, quando eu comecei, eu ia passar mais rápido, né? Ia ter a experiência mais rápida, as dores que eu senti na época não ia acontecer. Vamos lá, mais alguma coisa, pessoal? Enquanto isso, eu queria fazer um resumo de tudo que a gente conversou aqui, né? Primeiramente, queria agradecer aí ao pessoal que ficou aí na live e vamos lá para o resumo. O resumo, o que é? Eu contei um pouquinho de como eu comecei o terrário, então eu de agronomia fui acabar no mundo dos terrários. Hoje o meu pai até brinca, né, que eu virei um agrônomo de pote de jardim, e é isso mesmo. Eu virei um agrônomo de jardim, mas eu estudo muito as plantas, então eu não deixei a agronomia de lado, eu estudo muito das plantas que dão certo, não dão certo. Hoje eu pesquiso muito, eu já fiz pesquisa com a UNB também, com a Universidade daqui de Brasília. Então, é um universo aí que eu amo muito demais. E assim que eu entrei, não saí nunca mais, né? Não saí nunca mais. E agora, o que eu quero fazer na minha meta de vida hoje, esse ano 2021, eu vim para passar os meus conhecimentos sobre os terrários. Olá, André Alves, Brasília. Estou muito feliz com o meu terrário. Ele me faz companhia todos os dias no trabalho remoto. Foi o meu melhor presente. Exatamente, aí, ó, outro sentimento bem bacana de ter um terrário. O terrário, eu converso com minhas plantas, essas plantas aqui, eu converso com elas. Os meus terrários também, a gente acaba dando nome, planta, então a gente acaba tendo esse carinho, esse afeto por plantas, né? É bom demais, é uma companhia muito boa, principalmente agora na pandemia, né? Na pandemia a gente está bem isolado, não tendo esse contato com pessoas, mas logo, logo vai melhorar, né? Enquanto isso, quem faz companhia a maior parte do tempo são as plantas, para mim, e os terrários. E executar os terrários, né? Então, eu comecei assim com os terrários, aí a história dos terrários é bem bacana, né? Então, vocês viram que surgiu por acaso, os relatos foi que surgiu por acaso, e que teve uma importância muito grande na tecnologia, né, na evolução das plantas, de migrar uma planta para outra região, levar uma planta medicinal, levar temperos para culinária mesmo, e também levar outras plantas exóticas para ornamentação para outra região. Então, essa parte histórica é bem bacana, que o terrário surgiu, por acaso, numa avaliação de borboleta, no casulo da borboleta. E também passei para vocês o fato curioso, né, do David Latimer, do inglês, que ele é o recordista mundial hoje, 60 anos do terrário dele vivo.
É incrível. E aqui eu trouxe um terrário aqui, o meu terrário com maior tempo, vou apresentar aqui para vocês. É esse terrário aqui, ó. E esse terrário fechado, ele não é feito com musgo. Aqui tem um filodendro aqui dentro, da família da jiboia, não sei se você já conhece, né? E aqui, esse terrário, ele é hermeticamente fechado. Ele tem essa borrachinha aqui que ele lacra, ele lacra muito bem. E aqui eu montei, deixei. Aqui ele está com 3 anos de idade, sem abrir. Então, esse é um terrário aí também que é uma prova nossa que dá certo, dá certo. Pelo menos 3 anos está dando certo aqui. E ele está muito bem, não para de sair folha nova. Ele está até ficando pequenininho para esse espaço aqui, mas eu vou deixar, vou analisar, vou estudar como que vai ser o comportamento da planta aqui dentro. Uma coisa bem legal também, dá para ver aqui que as raízes já bateu aqui no final do vidro e voltou aqui, ó, tá vendo? Já está aqui em cima de novo, então a planta está se desenvolvendo e aquela importância de você não encharcar seu terrário, porque aqui a raiz está aqui na camada de drenagem, se tivesse água que ia apodrecer a raiz e acabar matando as plantas. Então, esse aqui é o nosso fato curioso aqui, que é muito bacana. Isso aqui é o nosso xodózinho. Morro de medo de alguém chegar aqui em casa, abrir esse terrário, porque a meta dele é bater o recorde lá do David Letmer. Vamos lá, mais perguntas. Vamos lá. Arte Flora, me chamo Davi, te conheci pessoalmente quando você esteve aqui na feira em Lavras. Fiz você me vender o colar errado que está no seu pescoço, né? Cara, Davi, satisfação ter você aqui na minha live. Com certeza eu lembro, pô. Foi em Lavras, na feirinha ali, muito gostosa. E eu visitei sua banquinha da feira e te apresentei os terrários. E no dia, eu estava usando meu colar, que era o meu colar xodó, que eu estava 6 meses sem molhar ele. E você também curtiu muito, eu vi que você se interessou muito. E foi gratificante demais passar esse colar para você, essa vida para você. E que massa, eu queria saber se seu colar está vivo ainda. Passa, mostra, fala aí pra gente como está seu colar, se você se introduziu no mundo do terrário também, se você se arriscou em fazer um terrário ou outro, e se você está na jardinagem com as plantas aí, porque é um meio muito gostoso. Um grande abraço, Davi. Vamos lá. Abigail. Qual o tempo de vida terrário com musgo? Então, vamos lá. Então, com musgo também. É uma planta que a gente estudou muito, se adapta muito bem. Na minha loja lá, ele chegou um terrário lá com 6 anos. Foi um terrário que foi feito por mim. E o cliente, amigo meu hoje, levou lá na loja e o terrário estava bem. Só que o que aconteceu? O terrário, a planta se desenvolve no terrário, né? Porque a gente cria um ecossistema ali que ele gosta, um ambiente favorável para ele crescer. Então ele cresce, ele não morreu, aí o cliente pediu só para fazer a manutenção, porque esteticamente estava muito cheio, poluído, mas tecnicamente a planta estava muito bem. Então essa é outra prova que o musgo vive pelo menos, com a minha experiência, 6 anos. Então, e com certeza ele vai viver mais tempo aí, se deixar do jeito que ele está cuidando certinho, vive mais tempo. Mais alguma pergunta? Se vocês tiverem mais alguma pergunta, gente, eu já vou começar a encerrar aqui, né? Então, queria agradecer muito a live de você, a presente de você na minha primeira live aí. Tô bem nervoso, mas com o tempo aí vou me acostumando, vou me adaptando, vou criando uma intimidade melhor com vocês aí. E com certeza as próximas vão ser melhores. Olha lá, Abigail. Você ensina a fazer manutenção dos terrários. O terrário tem 2 anos e está bem vivo, bem fácil de cuidar deles. Sim, Abigail, com certeza vai ser um tema aí de uma das lives aí, da sequência das lives. Eu vou ensinar vocês a fazer uma manutenção
aí uma manutenção básica aí para que você mantenha seu terrário bem próspero. E eu vi aí que você falou que está com 2 anos, está bem vivo. Fico muito feliz, e é muito bom, né, ver essa evolução. Pausou. E é isso, gente. Acho que está dando nosso tempo aqui também já. Queria agradecer cada um de vocês. Eu estou vendo vários amigos, familiares aqui dentro da live, clientes, amigos, clientes aí, que eu queria agradecer demais vocês. Tá bom, gente? Então é isso. Fica aqui o próximo convite aí, dia 13, às 20 horas. Aí só se atende que talvez eu vá fazer no outro Instagram já. Mas eu vou informar vocês certinho nesse Instagram que é hoje que está funcionando bem, que eu aviso para vocês onde que vai ser a próxima live, tá bom? Obrigado, gente. Espero ter gostado aí. Desculpa aí minha bagunça aqui, mas é isso. Vocês perguntando, eu vou responder com o maior prazer qualquer dúvida. Tá bom, gente? Obrigado, um beijão. Boa semana. Baixar o vídeo. Aqui, isso aqui, eu baixo o vídeo? Baixa ou salva, Cris? Salva. Salva, pode salvar. Não é compartilhar isso via TV, não, né? É baixar vídeo, né? É baixar. Caraca, velho, voltei demais, mas... Não, foi bom. E eu tava correndo demais no início. Tava um pouco nervoso, falei, mas... Caraca, eu falei assim, na metade, tinha passado a metade... 15 minutos. Não, esse aqui, né? Esse aqui vocês editam, né? Já tive. Entendi. Esse aqui precisa salvar? Tem como salvar? Não sei, não faço ideia. Peraí. Vamos salvar tudo. Foi bom demais. Cara, tinha umas 20 pessoas na live. Fecha? Não, fecha. Você apertou baixar, né? Vídeo salvo. Deixa eu ver. Dava para compartilhar já também? Já compartilha então, já fica. Só fica agora eu só preciso um título. Eu queria que... Vamos trabalhar aqui nesse IGTV. Meu Deus do céu. Mas legal, né? Foi muito massa.